Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente vai para um novo vídeo sobre assuntos geotécnicos, agora sobre a temática fundações, mais especificamente falando sobre validação de programa numérico para fundações, tá ok? Essa videoaula, ela faz parte de uma parte da minha dissertação de mestrado que eu produzi do ano de 2016 a 2018 sobre a temática fundação em radieiro estaqueado. E aí, uma das etapas do trabalho, da metodologia do trabalho, era sobre validar o programa. Então, nessa videoaula eu vou mostrar para você como que a gente faz a validação de um programa numérico. E só lembrando que programas numéricos, eles existem para diversas e diversas análises, não só para fundações, para barragens, para contenções, estabilidade de taludes, e não só na geotecnia, em estrutura na parte de estrutural, concreto e etc., também tem os seus programas numéricos, tá ok? E aí aqui eu vou dar uma palhinha para você sobre como que é feito essa validação, você vai entender o que é essa validação, mas para fundações, tá ok? Então vamos lá. E antes da gente começar propriamente dito, dê um joinha no vídeo, compartilha com seus amigos aí, seja seu amigo de graduação ou profissional na engenharia civil, que ajuda muito o crescimento do canal, tá ok? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai, como eu falei, trabalhar sobre validação de programa numérico e, como eu falei, o trabalho, essa videoaula, ela contempla uma das partes do meu trabalho, da minha pesquisa de dissertação, que é intitulada Comportamento de radieiros estaqueados assentes em solos arenosos, ok? Alunos do curso de Geotecnia em Foco, aqui embaixo, em anexo, na plataforma da Hotmart, tem em anexo esse trabalho na íntegra. E além desse trabalho, também tem outros trabalhos nacionais e internacionais sobre essa validação de programas numéricos, certo? Então vamos lá. Aqui eu mostro uma das partes do sumário do meu trabalho que se refere a essa parte de validação. Aqui no item 3.5 tem análises numéricas na página 90 e toda essa análise de validação e etc. vai até a página 121. Não vou entrar em grandes detalhes em tudo isso, senão ficaria uma videoaula muito longa, tá? Mas eu vou trazer os principais pontos sobre a verificação ou também validação do programa numérico. Neste caso, o programa que eu utilizei foi o Plaxis 3D Foundation, que é um software muito utilizado, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Inclusive, nas próximas aulas, para os alunos do curso de Geotecnia em Foco, vou trazer estudos de caso de validação desse programa numérico Plaxis 3D Foundation de estudos internacionais. Então, vamos lá. O resumo da dissertação foi o quê? Aqui eu trago algumas figuras. Essa da esquerda superior é a localização onde foi o projeto de fundação que eu estudei, que é o projeto da fundação do Instituto do Cérebro. Para quem é da cidade de Natal ou próximo, se localiza na UFRN, tá ok? Essa localização destacada em vermelho é o local da obra. Ela fica bem próxima do restaurante universitário, RU. Inclusive, bateu uma nostalgia aqui agora, que eu ia lá todos os dias almoçar no RU, pagar só R$3 para o almoço, né? Mas é assim mesmo, né? Essa etapa é importante economizar, que a gente está lá só para estudar, mas é assim mesmo. Aqui na direita eu trago alguns dos resultados SPT realizados na obra, lembrando que esta obra foram realizadas 13 sondagens, tá? E aqui eu trago 1, 2, 3, 4, 5. Eu trago 5 sondagens para mostrar o quê? Que em todos os ensaios, nos 13, não só nesses 5, mas nos 13, eles tiveram uma tendência de crescimento da resistência à penetração ao longo da profundidade, mostrando o quê? Uma certa homogeneidade ao longo da profundidade. Então, não tinha algum depósito de solo com comportamento bem diferente ao longo da profundidade. Isso já nos dá uma ideia sobre como que a resistência da fundação, a sua capacidade ao longo da profundidade. Ela tende a aumentar, diferente em alguns outros casos específicos que tem depósitos de estratificação com camada com solo de baixa resistência, então aí os cuidados têm que ser maiores. Aqui nessa figura à esquerda embaixo, eu trago em planta a geometria das fundações que eu analisei no projeto. Blocos com uma estaca, 2 estacas, 4 estacas,
5 estacas e 9 estacas. Todas essas fundações foram analisadas numericamente e analiticamente também, ok? E aí, aqui eu trago outras duas figuras agora sobre o ensaio de prova de carga em estaca, chamada PCE. Conforme a normativa NBR 6122, ela diz que, entre outros pontos, é necessário fazer uma prova de carga estática em estaca a cada 100 estacas, isto é, no caso, para hélice contínua. Tem outros valores para outros tipos de estacas, não vou entrar em detalhes nisso, mas para estaca hélice contínua, entre outras prescrições para a realização do ensaio de prova de carga estática em estaca, são necessários um ensaio a cada 100 estacas. Como nessa obra foram executadas 253 estacas, foram realizadas 3 provas de carga. Aqui à direita são as 3 curvas carga-recalque dessas 3 provas de carga. Lembrando para os alunos do curso de Geotecnia em Foco que as aulas sobre prova de carga, informações relevantes, como que se realiza o ensaio, tem já aulas gravadas dentro do curso Geotecnia em Foco. Então, caso você queira ver um pouco mais aprofundado sobre prova de carga estática em estaca, verifique as aulas anteriores sobre esse assunto. Ok? E aí aqui, como você pode observar, nós temos 2 provas de carga com um comportamento similar, essa em azul e a em laranja. Nesse caso, essas 2 provas de carga, as 2 estacas ela têm o mesmo diâmetro, o que mudou foi o comprimento. Observa que a curva em laranja é da estaca com 17 metros e 40 centímetros de diâmetro, e a em azul é 15 metros e 40 centímetros de diâmetro. Isso explica um pouco o porquê da curva em laranja ter uma leve resistência, uma resistência um pouco superior a essa azul, porque essa em laranja tem 2 metros a mais. Isso confere uma resistência adicional, principalmente devido ao aumento da resistência advindo do atrito lateral, né? Aumentando o comprimento da estaca, nós temos mais atrito lateral. Por que eu digo mais atrito lateral e não falo sobre resistência de ponta? Porque nesse caso aqui, a ponta da estaca ela tem o mesmo diâmetro, mas lembrando que as profundidades de cota de assentamento são diferentes, então a ponta também pode, de certa forma, tornar diferente. E, além disso, a gente tem que verificar em cada caso quais que a gente considera muita resistência de ponta, quais que a gente não considera tanta resistência de ponta, mas aqui eu não vou entrar em detalhes nisso, eu vou só dando umas palhinhas, né, algumas dicas sobre informações que você tem que tomar um pouco de cuidado. Continuando, sobre os programas numéricos. Os programas numéricos são utilizados para análise de desempenho de fundações. Por exemplo, aí eu digo, o que é validação, verificação do programa numérico? Quando eu digo isso, você tem alguma ideia o que significa validação, o que é uma verificação de um programa numérico? Vou explicar isso aqui para você nesse vídeo. O que é? Observar a eficácia do programa numérico em analisar o comportamento de um sistema. Ou seja, um dos objetivos de uma validação, de uma verificação, é observar a eficácia do programa numérico em analisar o comportamento de um sistema. Mas espera aí eu trago outra pergunta para você. O programa numérico não é eficaz? Né? Porque quando eu digo observar a eficácia do programa numérico em analisar o comportamento de um sistema, quer dizer que o programa pode não ser eficaz? A questão é, os programas que estão no mercado, certamente todos eles foram muito bem testados e analisados para verificar a sua eficácia de fato, se pode ou não analisar um sistema de fundação. Mas essa verificação, essa validação, ela é mais voltada principalmente para você mostrar que, primeiro, você tem domínio do programa, e segundo, para quando alguém lê quando lê a sua pesquisa, o seu estudo, analisa ela, vê que tem essa etapa e que você mostrou que você tem domínio no manuseio do programa. Por exemplo, quando eu estava no mestrado, ao longo da pesquisa, inicialmente eu e o meu professor orientador Oswaldo de Freitas Neto, a gente estava utilizando o programa RS3, que é outro software para fazer análise de comportamento de fundações. Esse programa ele é da Rock Science. E aí, depois de 3 meses de pesquisa e muitas análises de como que o programa funciona e etc e tal, chegou um ponto lá
que eu não estava conseguindo entender o que um determinado dado me fornecia como resultado. Eu não consegui calcular o parâmetro para utilizar naquele input, o chamado input, que é os dados de entrada do programa. Eu não consegui calcular o dado, o parâmetro para inserir naquela informação. Por quê? Porque os ensaios que eu tinha em mãos na pesquisa, que era SPT, PIT e prova de carga, com esses ensaios, eu não pude calcular o parâmetro necessário. Ou seja, isso era uma forma de eu mostrar para mim mesmo que, peraí, eu não vou ter o total domínio desse programa para fazer essa análise específica, porque eu não tenho esse dado. Então, se eu não tenho esse dado de entrada que o programa pede, era impossível eu chegar no resultado final e falar, eu tenho segurança de que esse resultado que eu alcancei é um resultado eficiente, é um resultado satisfatório para a minha análise. Aí eu conversei com o meu orientador, com o Oswaldo, a gente discutiu e decidimos não utilizar mais o RS3 por conta desse danado, desse parâmetro que não tinha como a gente calcular. Feito isso, tivemos que mudar de programa. Fomos utilizar o Plaxis 3D Foundation, que inclusive era um programa que eu já tinha um certo domínio, porque eu já tinha utilizado ele na minha pesquisa do meu TCC. No meu trabalho de conclusão de curso, eu também tinha usado o Plaxis 3D Foundation. A questão eu perdi 3 meses de pesquisa. Então, assim, foi, vamos dizer assim, bem canseira, vamos dizer assim, né? Eu ter perdido 3 meses de pesquisa, inclusive na etapa de dissertação, a gente sabe que os prazos são corridos, a gente tem que entregar no prazo por conta da cobrança do programa, e aí foi muito complicado perder 3 meses de pesquisa, mas no final das contas deu certo. Mas o que eu quero te explicar com essa história? De que a validação do programa é principalmente para você mostrar que você, o pesquisador, o produtor do trabalho, né, do artigo, da pesquisa, seja lá o que for, ele tem domínio sobre esse programa. O resultado que está ali, ele mostrou, não só para ele, mas para quem está lendo, que ele tem o domínio em manusear aquele programa. E isso é extremamente importante. E aí, como eu falei, né, habilidade e domínio no manuseio do software para dar segurança nas análises que você futuramente for fazer da sua fundação. Ok? Então, essa validação do programa em primeiro lugar, verificar se o programa está, de fato, correspondendo bem. Mas isso é um pouco irrelevante, porque, de fato, o programa estando no mercado, ele está funcionando de maneira correta. Mas o ponto principal é você mostrar, não só para você, mas para quem lê o seu artigo, sua dissertação, TCC, ver que você provou que você, na sua pesquisa, teve o domínio suficiente para fazer a análise do comportamento da fundação. Deixa eu desligar o alarme aqui. Então, a validação serve para isso, para você mostrar que você tem habilidade em manusear esse programa e manipular os parâmetros de entrada para ter os seus resultados. Okay? Então vamos lá. E essa validação, como que ela pode ser feita? Ela pode ser feita de diversas maneiras. E aqui eu vou mostrar isso para você. Quais são essas maneiras para você validar um programa numérico? Okay? Então vamos lá. Quais são essas formas? A gente pode fazer a verificação ou validação desse programa por meio de casos históricos, isto é, casos que já foram analisados numericamente ou não, certo? Em programa numérico ou não. Por meio de prova de carga em placa ou em estaca. Quando eu digo prova de carga em placa, eu estou me referindo a fundações Zapata, tá? Ou através de centrífuga. Centrífuga eu não vou entrar muito em detalhe porque foge um pouco do que eu mostrei na minha pesquisa. A minha pesquisa ela não fez parte na validação utilizando centrífuga. A minha pesquisa, a minha validação foi por meio de casos históricos e por meio de prova de carga em estaca, que é o que eu vou mostrar para você aqui. Observação, como eu falei, para os alunos do curso de Geotecnia em Foco, em anexo se encontram diversos trabalhos acerca de análises numéricas para a fundação. Então, caso você queira ler um pouco mais sobre isso, você é aluno do curso de Geotecnia em Foco, entra aqui nos trabalhos de anexo, que eu coloquei não só o meu, mas outros trabalhos internacionais e nacionais também. Vamos lá, a validação da minha pesquisa foi o quê? Eu utilizei diversos casos históricos, como por exemplo, estaca isolada de Ottaviani em 1975, radiei sobre 9 e 5 estacas de Paul et al. 1997, radiei sobre 9 estacas, Kuwabara 1989, radiei sobre 16 estacas, um caso muito conhecido, proposto pelo Comitê TC18, entre outros casos, além do estudo de Soares 2011, que foi radiei isolado, e blocos e radiers
sobre 1, 2 e 4 estacas. Então, todas essas a minha validação eu fiz por meio de todos esses trabalhos aqui que eu citei. Não vou citar todos para não ficar muito longa a videoaula, tá? Vou citar alguns deles. O primeiro caso foi esse de Ottaviani, em 1975. Essa figura aqui à esquerda é uma figura das geometrias características do software. O que eu quero dizer? Quando você vai fazer uma análise de uma fundação, entre outros pontos, você tem que colocar o domínio desta análise. Quando eu digo domínio, é as dimensões em 3D, tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Porque o programa numérico ele tem pontos que fazem essas análises de tensão e deformação e que quanto maior este domínio, mais demorada e mais longa vai ser essa análise. Quando eu digo mais demorada, em algumas situações essas análises podem demorar dias a serem feitas, a depender da complexibilidade. No meu caso, as análises que mais demoraram a rodar, isto é, você insere todas as informações geométricas e geotécnicas além do domínio, colocou lá para rodar o comportamento da fundação para te trazer o resultado. A que mais demorou na minha pesquisa, se eu não me engano, foram 7 ou 8 horas. Isto é, eu esperava lá o computador rodando 7 ou 8 horas para, no final das contas, me dar os resultados de tensão, deformação, curva carga-recalque, entre outros pontos, deformação, distribuição de tensão na massa de solo, entre outros pontos. E aí, um dos pontos na validação é você inserir esse domínio, como eu falei, o domínio horizontal e o vertical. Isso está muito ligado, diretamente ligado ao bulbo de tensões. Alunos do curso de Geotecnia em Foco, verifique a aula sobre bulbo de tensões, que um dos pontos eu explico exatamente sobre isso. Como que você analisa bulbo de tensões para um programa numérico. E é exatamente isso que eu estou falando quando eu digo domínio. Esse domínio ele tem que ser tal que o bulbo de tensão não toque nas laterais, não toque nem aqui nas laterais, nem na profundidade, porque se tocar, o seu resultado vai ser incoerente, ele não vai ser satisfatório. Então, esse domínio ele tem que ser de uma dimensão a qual que este bulbo de tensões, né, a distribuição das tensões ao longo da profundidade na horizontal, não toque nessas extremidades. E aí, como você pode ver aqui, neste caso de Ottaviani em 1975, tinha uma determinada altura do domínio, a OB, que é a dimensão da extremidade da estaca até um lado do domínio, também apresentava o comprimento da estaca, o diâmetro dela e a carga aplicada. Aqui, no quadro 12, na minha pesquisa, eu mostro os parâmetros dessa análise. O comprimento, por exemplo, era de 20 e 40 metros, a tensão 250 a 2.000 kN, o coeficiente de Poisson, entre outros dados, relação gama, relação H e L. Todos esses parâmetros eles são dados no caso. E aí todos esses dados você insere no seu programa e verifica se o resultado vai ser próximo ou não daquele alcançado pelo respectivo autor. Aqui eu trago o resultado sobre esta análise. Aqui são diversos pesquisadores, Ottaviani em 1975 é a curva em verde, Salles 2000, que é um pesquisador brasileiro aqui da UFG, Universidade Federal de Goiás, o Maurício Salles, ele fez o seu estudo também nesse estudo de caso, para fazer a sua validação também. Souza 2010 também utilizou esse trabalho. Bittencourt e Lima em 2009 também utilizou esse trabalho. O meu orientador, Freitas Neto, também utilizou por meio do programa numérico LCPC e CISA. Todos esses nomes aqui são o nome dos programas que os pesquisadores utilizaram. Eu, no meu caso, utilizei o programa Plaxis, que é a curva em preto. Então, observe que a minha curva em preto ela está um pouquinho deslocada dos outros resultados. Mas isso não quer dizer que ele não tenha mostrado um comportamento satisfatório similar aos outros. Por quê? Porque essa curva ela traz uma relação entre a rigidez relativa, que é o módulo da estaca e do solo, uma razão entre o módulo da estaca e do solo, enquanto que no eixo vertical nós temos a relação do módulo de elasticidade da estaca, o W é o recalque, o D o diâmetro da estaca dividido pelo P, que é a carga. Então, aqui é uma forma de representação do comportamento e os seus respectivos resultados. Aqui mostrou que teve uma razoável aproximação, certo?
Aqui outro caso. Esse segundo caso é o de Radier sobre 9 e 15 estacas de Poulos et al. 1997. Aqui são uma figura em corte e outra em planta, mostrando as dimensões geométricas, né, as características geométricas do problema proposto. Aqui a espessura do Radier, além dos comprimentos da estaca, o espaçamento entre as estacas, entre outras características. Aqui também os seus carregamentos, P1 e P2, o modo de elasticidade do solo, o coeficiente de Poisson e etc. Tá? Aqui, nesses dois quadros, um resumo dos parâmetros utilizados nesta análise e os carregamentos. Entende? Observe que aqui são dados todos os parâmetros e você tem que inserir eles no seu programa para verificar o resultado que esse programa traz. E aí, aqui eu trago o resultado, neste caso, o recalque médio obtido em cada uma das análises, né? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 resultados acerca de validação sobre esse estudo. Aqui é o estudo de Sinhá, 1997, Thais Moll, 1996, Souza, 2010, utilizou o GARP 8, aqui o seu valor de recalque, Poulos utilizou o GARP 6, Poulos 91 utilizou o programa GASP, Randolph, 1983, Poulos e Davis também utilizou esse estudo de caso. O meu orientador, Oswaldo de Freitas Neto, também utilizou este estudo de caso para validar o programa nele. E aqui o resultado que eu obtive com o programa numérico Plaxis. Observe que aqui nós temos os recalques compreendidos desde 34, que é o de Sinhá, até um pouco mais de 20 e poucos, né? Observe que o resultado que eu obtive com o programa numérico Plaxis se enquadrou nesta média desses valores, ou seja, o programa numérico, através do meu manuseio, eu mostrei que ele foi satisfatório, o meu manuseio, para a validação com esse estudo de caso. Continuando, aqui outro resultado ainda sobre esse estudo de caso, em que novamente, mais uma vez, o resultado que eu alcancei na minha validação foi próximo a de todos os outros pesquisadores. Isto é, mostrou-se que, por meio do meu manuseio do programa Plaxis 3D Foundation, um resultado satisfatório em comparação com outros estudos. Aqui, mais uma vez, outro resultado ainda nesse estudo, né, mostrando mais uma vez uma similaridade entre o resultado que eu alcancei de recalque médio e dos outros pesquisadores, tanto nacional quanto internacional. Agora, um dos mais conhecidos, que foi o Radier sobre 16 estacas proposto pelo Comitê TC18, isto proposto pela ISSNGE, que é o International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. E aí, aqui, mais uma vez, é mostrado as características geométricas e geotécnicas do problema. Não vou ficar entrando em detalhes em tudo isso, porque não é o foco do estudo. Eu quero que você entenda que é proposto um problema, esse problema é apresentado, as suas características geométricas, geotécnicas, todos os parâmetros você insere no seu programa numérico e você verifica se você está manuseando de maneira eficiente esse programa, ok? Aqui é apresentado os resultados por meio desse estudo de caso. O quadro 18 são todos os resultados para este estudo de caso baseado no método dos elementos finitos, que é um dos métodos computacionais para comportamento de fundação, não só em fundação, como eu falei. Teve o estudo de Yamashita, 98, Salles, 2000, né, o brasileiro, utilizando o Affine, Souza, 2010, utilizando o Diana, também, MEF. O programa do meu orientador, Oswaldo de Freitas Neto, também era baseado no MEF. E o meu programa numérico que eu utilizei, o Plaxis 3D Foundation, também MEF. Os recalques compreenderam entre 29, 27, 31, 28,8 e o meu 30. Ou seja, entre os resultados a partir do método dos elementos finitos, teve uma boa aproximação. E em comparação com todos os outros métodos, aqui são apresentados outros métodos além dos métodos elementos finitos, em que nós temos uma comparação entre a carga resistida pelas estacas, a porcentagem de carga resistida pelas estacas e o recalque apresentado. O meu é esse último aqui, ó, o recalque de 30 e a carga resistida pelas estacas de aproximadamente 92. Em outros casos, a carga resistida pela estaca foi de 94%, no caso do meu orientador, né, da pesquisa dele, o do Salles 95%, o GARP 98%, entre outros resultados.
Continuando, agora aqui são estudos sobre radier isolado e blocos e radier sobre 1, 2 e 4 estacas, que é o estudo de Soares 2011, né? Aqui é apresentado um estudo que foi feito por Macedo, que foi outro aluno da UFRN, em que eu utilizei os estudos dele para mostrar a validação do programa. Inclusive, a gente trabalhou em conjunto em uma determinada etapa na minha pesquisa, em que mostra o comportamento, neste caso, experimental, isto é, a prova de carga em campo, o resultado experimental de diversas provas de carga, e o resultado numérico, a curva em vermelho. Observe que, neste caso aqui, teve uma certa aproximação, nesse segundo, uma aproximação muito boa. Aqui, nesses outros dois casos, outras novas aproximações com com resultados satisfatórios nesta validação. Não vou entrar em detalhes sobre o comprimento da estaca, diâmetro, nada. Eu quero que você entenda que eu estou mostrando que a validação ela pode ser feita com casos históricos, sejam eles numéricos, sejam eles experimentais. Eu já mostrei alguns numéricos por meio do método dos elementos finitos e agora por meio de resultados experimentais, isto é, a partir de prova de carga em estaca. Neste caso que foi o de Soares, a validação foi por meio de prova de carga em estaca, entendeu? E aí, feito isso, agora vamos para a retroanálise dos parâmetros geotécnicos do solo local. Eu mostrei para você até agora como que é essa validação em linhas gerais. Você pega um caso histórico, seja ele numérico, seja ele experimental, verifica o comportamento, seja quanto a recalques, seja quanto a distribuição dos esforços para as estacas e para o radier, seja por meio de outras curvas normativas, como aquelas lá que relacionam diâmetro, carga, comprimento da estaca, modo de elasticidade da estaca e do solo, entre outros pontos. E aí, agora tem outra etapa importante que é a retroanálise dos parâmetros geotécnicos do solo local. Como que é isso? Aqui eu trago novamente as 3 curvas carga-recalque dos ensaios de PCE lá na obra onde eu estudei. Como eu falei, foram 3 provas de carga estática em estaca. E aí, para que eu pudesse analisar o comportamento de todas as fundações da obra, o que eu fiz? Fiz a minha validação, como eu mostrei para você alguns dos casos, e depois disso eu fiz a retroanálise dos parâmetros geotécnicos do solo local. O que eu quero dizer? Eu tenho lá algum resultado de ensaio, SPT, CPT, seja o ensaio que eu dispor na minha pesquisa. Com esse resultado, eu calculo os parâmetros de entrada, o chamado input do programa, ângulo de atrito, coesão, Poisson, modo de elasticidade, os parâmetros geotécnicos que o programa numérico pede. Alguns programas numéricos são mais rigorosos, pedem mais parâmetros, outros menos. Como eu falei no começo da aula, o RS3 da Rockscience chegou um momento que eu não pude obter um determinado parâmetro de entrada, um input, porque os ensaios que eu tive na minha pesquisa não eram suficientes para fazer análise naquele programa. Então, era inviável utilizar esse programa. Feito isso, conversei com o meu orientador e a gente decidiu utilizar o Plaxis. Feito isso, com os resultados de SPT e de prova de carga, eu pude calcular todos os parâmetros que o Plaxis 3D Foundation solicitava como parâmetros de entrada. Repito, isso é chamado também de input, tá ok? Feito isso, eu peguei todos os parâmetros que eu pude obter por meio de SPT e de prova de carga e fiz rodei as simulações numéricas. Após rodar as simulações numéricas, eu obtive essas 3 curvas carga-recalque. Isto é, eu comparei as minhas 3 modelagens numéricas com as 3 provas de carga. E observe que em todos os casos, eu alcancei uma ótima aproximação, tanto para a prova de carga 1, tanto para a prova de carga 2, tanto para a prova de carga 3. E isto mostrou que, além de eu conseguir validar o programa numérico, eu consegui fixar os parâmetros geotécnicos, como eu falei, ângulo de atrito, coesão, Poisson, modo de elasticidade, entre outros, para que, após eu fazer essa retroanálise com a prova de carga lá da obra que eu analisei, eu fixar todos esses parâmetros geotécnicos, certo? Fixar no programa e inserir só os dados geométricos das estacas do sistema de fundação da obra, que são esses aqui que eu mostrei para você mais cedo. Cadê? Só um minuto.
Aqui, eu peguei todos esses sistemas aqui, com 1, 2, 4, 5 e 9 estacas no bloco, fixei os parâmetros geotécnicos na minha retroanálise, inseri esses parâmetros geométricos aqui de todos esses sistemas de fundação e analisei numericamente as provas de carga, isto é, verifiquei o comportamento carga-recalque de todos esses sistemas na minha dissertação. Então, isso tudo foi a validação e a retroanálise do meu programa numérico, tá ok? Tudo isso foi a parte numérica da minha pesquisa, entendeu? Todos esses casos foram muito importantes para que eu mostrasse, não só para mim, mas também para quem um dia futuramente for ler, se você quiser ler também, que a validação, o manuseio que eu tive no programa foi satisfatório. Eu senti segurança em fazer essas análises posteriores das fundações da obra. Ok? E assim a gente finaliza a nossa aula, mas não finalizamos propriamente dito aqui. Para você, aluno do curso de Geotécnica em Foco, nas próximas aulas eu vou mostrar outros 2 estudos de caso, nesse caso estudos internacionais, sobre como que foi feita a validação dos programas numéricos utilizados nas respectivas pesquisas. Quais são elas? Essas 2 aqui. Essa primeira o título dela é Modelagem Numérica em 3D para grandes fundações e radiais estaqueados em solos argilosos para diferentes carregamentos e configurações de radiais estaqueado. O segundo é esse com o título Investigação Numérica para Optimização de Fundação em Radial Estaqueado para arranha-céus de construções na Alemanha, ou elevadas construções, Rise pode ser considerado arranha-céu, ou elevadas edificações. Então, para você, aluno do curso de Geotécnica em Foco, as próximas aulas eu vou fazer um estudo bem aprofundado sobre cada um desses casos, ok? Então é isso, grande abraço, até a próxima aula e valeu!